O Saci é um derivativo. Deus é muito sério, é muito arrogante, é muito mandão. A gente tem que fazer tudo que ele manda, tem que fazer tudo que ele quer. Então, precisa de um derivativo mais amável, né? Mais benigno. E o Saci é esse derivativo. Todos esses duendes menores, esses duendes assim que não tem o que fazer e ficam por aí fazendo arte, eles servem para deixar a vida assim um encantatório, né? A vida tem que ser encantada. Quem não tem imaginação para sonhar coisas, sonha com o Saci. Então é o mito do encanto. Ninguém pode viver sem uma explicação do mundo. E o Saci é uma explicação do mundo, por isso que nós precisamos do Saci, é um mito explicativo do mundo. Ele explica determinadas coisas. Ué, uma vez eu estava limpando um rego d'água de moinha que toca fazer fubá. E nós pegava lambari, né? Nós ia limpando o rego d'água e jogando o cisco para fora e jogando lambari, né? E eu tinha um menino que chamava José, e o menino foi pegando lambari no meio do campo, na beira do rego d'água, e daí a pouco o rapazinho sumiu. O rapazinho sumiu, Toninho, aqui. Né? Na hora, sim? Não, sumiu dentro, quando nós demos por fora dele, ele não estava mais no serviço. Nós limpando o rego d'água e o Zé sumiu. Aí foi indo, nós largamos do serviço e começamos a procurar o Zé, que o Zé é da onde? Nós fomos achar o Zé com distância de mais de meio quilômetro. Olha. Ele estava dentro de um buraco fazendo uma casinha de pau dentro de um buraco, aonde foi tirado do terra para fazer tijolo, para fazer a fazenda minha, né? Aí a minha mãe não sabia o que fazia, falou pro camarada: olha, você pega o cavalo e vai lá na fazenda das pedras e traz a comadre Bela, que é madrinha de batismo do José, para ela chamar o Zé, para o Zé parecer que o Saci carregou o Zé. Aí quando estava arriando o cavalo para buscar a madrinha do Zé, os aí acharam o Zé brincando, fazendo casinha de pau, mas lá dentro do buraco. Mas era o Saci que tinha levado ele lá. Porque como é que ele deixou o serviço lá e foi ficar longe, brincar longe dos outros? Com certeza foi o Saci que levou. Com certeza. Ele tá brincando lá fazendo. Brincando sozinho. Aí, ele tá brincando sozinho. E essa história que eu tenho a contar do Saci, dou prova disso. Isso tem testemunha não disso. Não precisa nem pregar, então. Não precisa pregar a mentira que foi verdade. O Saci realmente carregou o Zé. Não, carrega o Zé, então, carregou o Zé. Carregava as crianças. Carregava as crianças, isso minha mãe e minha avó contavam.
Você passar a porteira à noite, você abre a porteira e passa. A porteira volta e bate, não bate, vai embora. Quando está lá a uma distância, a porteira abre de novo e bate. Vem um colega aí atrás. Você espera um pouco, não vai vir ninguém. Você grita, ninguém responde. Por que a porteira abriu e bateu de novo? Isso aí aconteceu muito. Na cozinha? Na cozinha ele dá coice nas panelas e vira tudo. Ele pega uma panela do fogão e joga, pega uma coisa desse, bana no chão, moe, pega uma panela de feijão e joga lá num canto. Ele chega fazendo bagunça. Ele é bagunceiro. Desse um que fala só o Saci aqui pro mato. Tem? Mas esse Saci Pererê que eles falam, não tem. Não. Esse a gente não vê mais. A gente via, fala dele assim de noite. Como eu nunca vi, mas também não posso ser Santo Tomé, né? Não é só o que eu vejo que eu tenho que acreditar. Olha, fulano viu um Saci lá, mas viu a outra quietinha que está escutando, mas ela está crédula. Sai dali, já conta pro irmão, pra mãe, pro namorado, padre, né? Então eu gosto muito disso, acho muito interessante, muito. Agora tem um volume enorme de fantasias em cima disso, né? Então é importante esse trabalho relativo à manutenção e da discussão do Saci por esse motivo. Toda vez que nós discutimos o Saci, nós estamos criando o Saci na cabeça de todo mundo. Jatu Jatere. E lá no Paraguai, você falou que era diferente? No Paraguai é assim, daí é Jasu Jatere. Não dá para trancar o Saci. O Saci é um mito livre, assim, encarna, eu acho fundamental, ele encarna a liberdade. Ele é um mito libertário. Eu passo assim no rodamuinho, ninguém me vê, mas eu sempre escuto as crianças falando assim, ó, cadê o Saci? Eu só não posso falar que tô aqui, senão elas correm atrás. Eu não sou burro. Porque tem aquela história de que quem conta um conto acrescenta um ponto. E tudo isto compôs esta figura. E esta figura tem uma aceitação geral. E é funcional. O Saci é funcional porque ele toma conta de criança. A criança gosta de brincar com o Saci, então o pai e a mãe estão trabalhando lá, apanhando café, apanhando algodão. Pode deixar a criança brincando com o Saci, que aí não tem perigo. A gente via falar de Saci e tinha muito medo, né? Porque sempre em noites de lua clara, assim, lua cheia, chegava uma certa hora da noite, os cavalos corriam no campo, para lá e para cá. Lá onde nós morávamos tinha um campo, era pequeno. É lá no Ventura que a gente morava. Então os cavalos corriam no campo e a gente escutava que eles subiam. Tem gente que põe o dedo assim na boca, né, e dá um subinho estridente. Então a gente escutava que eles subiam. Meu pai que falava que era o Saci que estava andando a cavalo. Andava a cavalo e ele que subiava. Aí no outro dia a gente ia ver, a crina do cavalo tinha assim, uns amarradinhos. Igual o meu pai falava que era o estribo do Saci. Era só de um lado, ele falava que era o estribo do Saci, porque ele tinha só uma perninha. Mas eu acho que essas histórias, e conta essa história, mas eu acho que não é aquele estribo que aparece no animal, eu acho que não é o Saci que faz. Ele é muito preguiçoso, eu acho que ele aproveita o estribo que o morcego faz. O morcego vai chupar o animal e vai bater na asa, vai enrolando a crina e faz aquele estribo. Então, ele aproveita aquele estribo para ele passear no animal, mas não é ele que faz, ele é preguiça, ele não quer trabalhar, não. Acredita, o Brasil inteiro acredita no Saci. Toda quanto é estado tem a sua lenda do Saci.
Porque a história indígena do Saci indígena é contada aqui. Só que daí os negros sabem das histórias indígenas também. Porque o neguinho de uma perna na África é o protetor da floresta. E o cambaí aqui no Brasil, o que que é? O protetor da floresta. E o Jati Tererê, o que que é? Protetor da floresta. Matita Pereira, o que que é na Amazônia? O protetor da floresta. Então, sabendo dessa história, pega esse nome indígena e joga no neguinho de uma perna. Você entendeu? Diz que assim, a gente vê ele assim, ele avua e some. Uma vez lá no sítio lá, estava a menina remedando ele falar, então ele subiava, que a menina remedava, falava sem fim. Quando ele subiava lá, que ela falava de novo, sem fim. Certo? Por causa que remedando ele falar, o modo dele subir. Que o garoto parecia. Aquela hora ela foi ver, disse que quase morreu de medo. Porque ela nunca tinha visto assim, nem o casal de ficar em dois assim, perto de casa. E essa hora, só por a menina estar remedando, eles reuniu, diz que aquela turma daquele Saci, desse que fala de dia mesmo. Mas que ela ficou com medo, que nunca mais, diz que ela deixou a criança estar remedando essa sarinha. Que depois que ela até chamou a menina pra dentro, até fechou a porta. Aí aquela hora eles foram sumindo, foram falando, subindo, tudo lá pro meio do mato de novo. Saci Exu, Saci Mirim, Saci Saperê, Sererê e Siriri. Piás que carregam feitiços. Um resguarda a natureza, outro longe dos castigos, maroto passeia mato dentro. Bondades e sacanagens. Ser um em muitos ou muitos em um. Ser Saci é assumir inúmeras formas e ares. Ser tão saci afora é historiar por vastos campos cerrados, matas e mentes. Nasce no Taquarussu, dentro dos gomos, é chocado dentro dos gomos de Taquarussu. Taquarussu é aquele bambuzão, tem um gomo desse tamanho. E nas noites de tempestade, quando começa a estalar, ele fica, nasce uma porção de sacis de uma vez. 7 sacis de uma vez em cada Taquarussu. Depois fica 77 anos no mundo fazendo tropilha. E nasce nas noites de tempestade, de noite, na tempestade. Então o vento bate, né? Aí começa o estalo. Eu já escutei. Parece um tiroteio. Tá, tá. Aí a gente fala, tá nascendo saci. Estala e sai o saci. Já sai de gorro vermelho e com o pitinho aceso na boca. Aí vai sair pelo mundo. Ele não tem pai nem mãe. Tem história que conto de saci. Tem alguma história que a minha mãe contava de saci. O senhor lembra ou não? Eu lembro de uma história que ela contava que como gerou o saci. O primeiro saci que existiu aqui em São Luís foi o filho de uma escrava. Aí ela contava que diz que o senhor tinha as escravas, né? As negras, então o senhor engravidou uma negra, né? Tem um fazendeiro que era muito rico, né? Fazendeiro muito rico. E esse fazendeiro ficou apaixonado pela uma escrava ali da fazenda, né? Como um fazendeiro milionário. Fica apaixonado pela escrava, né? É muito, né? Aí o senhor não queria que aparecesse,
Então, quando ela estava próxima para ter o negrinho, ele falou, vou preparar as espingarda, eu quero cortar a perna dele com um tiro. A hora que ele nasceu, eu corto a perna dele com um tiro e levo ele no formigueiro, para a formiga destruir ele, para cigarro não descobrir, né? E quando ela ficou doente para ter criança, ele pegou um facão lá e falou assim, eu vou matar essa criança. Eu vou cortar a perna dele. Aí ele preparou, quando a próxima de nascer o negrinho, ele preparou as espingardas, o negrinho nasceu com a perna só. Mas daí quando ele viu que aquele choro, a criança tinha nascido, né? Ele entrou no quarto que nem um louco com o facão na mão. Mas quando ele entrou no quarto, que ele foi erguer o facão, a criança tinha nascido sem perna. Tinha nascido roliço, só com uma perna. Daí ele falou assim, ô caramba, e agora vou cortar o que esse aí? Aí tinha outra escrava grávida também do senhor, quase próximo prazo também. Aí ele falou, agora dessa outra eu corto a perna com um tiro meu. Aí quando nasceu a negrinha com a perna só. Daí de repente a mulher fica ruim para ter outro. Ele fala, é agora, né? É agora, é desse aí que eu vou cortar então, para cumprir minha promessa. O outro nasce uma menina negrinha, aleijada também, só com uma perna só. Só uma perna e nem sinal da outra. Aí ele pegou os dois negrinhos e levou no formigueiro, um mato que tinha assim, um formigueirão grande. Levou no mato e falou, a formiga destrói os dois, assim não descobre. Mas não achou o formigueiro, e a noite cada vez mais escura, né? Daí ele pegou e falou assim, vou deixar aqui mesmo. Deixou debaixo de uma árvore lá e veio embora correndo, né? Daí no ele entrar no caporão, já tinha um casal de bugio, esses macacão grande, amarelão, né? Já tinha um casal deles sondando, porque esses bichos quando entram no mato já ficam sondando a pessoa, né? Pra ver o que a pessoa vai fazer no mato. E já foi sondando. Aí viu quando ele deixou aquilo lá e saiu, ele foi lá. Os dois lá velou lá, aqueles dois negrinhos né, com a perna só lá, chorando, né? Daí eles sentiram amor por aqueles dois ali e carregaram pra toca. Lá pra gruta deles lá, né? Lá puseram no ninho lá e criaram os dois lá. Então quando estavam na alturinha assim, os dois só andavam pulando, né? Pulando os dois. Daí quando eles pegaram uma idade ali, né? Uma idade ali de adulto ali, mas não crescia mais do que isso. Quando pegou a idade de adulto, eles começaram, né? Começaram a bagunçar ali. E daí começou a criar saci. Saci. Então saci ficou todos, saci. Começou um mental de saci. Ele é feiticeiro. Ele é um burtinho assim, um hominho. Um hominho. Não sei se você já viu um saci de perto, assim, ao vivo. Aí você percebe bem que ele tem assim, a perna que sai do centro do corpo e ele não tem um polegar no pé. São dois polegares que garantem um equilíbrio. Você está entendendo ou não? Se ele fosse mutilado, ele ia ser um ser sem equilíbrio físico. Assim. Ele tem uma estrutura... Cabelo queimado, do zóio vermelho, beiço vermelho e a perna seca. E pelo desenho que eu via, a perna do saci é cortada em ângulo. Se é cortada em ângulo, ele não tem o órgão genital. Então o saci não seria sinônimo de masculino. Ele teria que
traçado como é traçado os anjos. Os anjos não têm sexo. Eu não acredito. Eu não acredito não, nunca vi. Pra mim acreditar eu tenho que ver, né? Mas ela contava, a gente... A senhora acredita em Deus? Em Deus eu acredito. A senhora já viu Deus? Eu não vi Deus, mas eu vejo Deus nas fotos. Se você mostrar medo, ele rouba sua roupa, deixa você peladão. Tinha aquele hábito de oferecer mulheres às visitas, ofereceram mulheres ao Anchieta, ele não quis não, então ele não aceitou, não, tem que preservar a minha. Então eu acho que o Saci deve ter falado para ele, mas você é uma besta. Já, claro, aqui em Botucatu são poucos que não tiveram essa chance. Eu vi o miquim, que é mais comum, né? Mas aí hoje eu estou querendo poder fotografar ou o Saci Pererê ou o Saci Açu, que ele é um dos mais difíceis, dado pelo seu tamanho até, né? Eu não tenho o censo atual do número de saci na cidade, mas é grande, cada vez aumentando mais. E ele perdeu uma perna, aí tem várias histórias. Uma delas é que ele foi escravizado e estava amarrado com grilhões, e ele preferiu cortar uma perna e viver livre do que se manter escravo, né? Ele é um mito alegre e possivelmente deve ser um mito dos negros, ainda bem que ele tem a cor preta, porque o negro é alegre. Contudo, a escravidão, contudo, todas essas coisas que aconteceram, essa alegria ficou. Nós somos um povo alegre. O brasileiro é alegre. Você vê, qualquer coisa é motivo para uma festa. O Saci é motivo para uma festa. O Saci vai dançar lá no baile do pessoal. E ele dança junto com os outros. Nego no cativeiro bate na caixa, viva iaiá. Nego no cativeiro bate na caixa, viva ioiô. Nego no cativeiro bate na caixa, viva iaiá. Nego no cativeiro bate na caixa, viva ioiô. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, cativeiro se acabou. Viva iaiá, viva ioiô. No caso da escravidão, se veja, eu acho que o Saci esteve, por exemplo, com o Zumbi dos Palmares, organizando quilombos. Agora, ele era um negrinho pelado. E ele era um negrinho pelado por quê? O que é que ele lembra? Ele lembra os moleques de senzala. Os negros refugiados no quilombo, eles não se conformavam de ser só eles, os libertos. Eles invadiam propriedades em Minas Gerais e libertavam outros negros e levavam junto. Então o comportamento sacizístico é esse, é de liberdade. Ai, quem anda na beira do mar é assim a sereia. Ai, quem anda na beira do mar é assim a sereia. Ai, quem anda na beira do mar é assim a sereia. Ai, quem anda na beira do mar é assim a sereia. Ai, Corujá canta no toco, o povo canta no pomar. Corujá canta no toco, o povo canta no pomar. O galo canta no terreiro, eu quero ver quem pode mais.
escravizados atribuíam à atuação do Saci determinadas mazelas, digamos assim, que atrapalhavam, que contrariavam, criavam problemas para os senhores, sem dúvida alguma encontrei isso na pesquisa. Tá? Então se atribuía-se ao Saci determinadas ocorrências que seriam passíveis de punição, tá? E dessa forma o pessoal procurava se safar. De um lado. De outro lado, uma certa identificação com esse tipo que pregava a peça justamente no símbolo do poder por excelência, que era o cavalo. Derrubava os cavaleiros e tal. Então no mundo rural, no Brasil de modo geral, anda a cavalo quem tem poder, quem tem riqueza. Os pobres, subalternos, sempre andaram a pé e descalços. Pois é interessante a presença do Saci na cozinha, porque eu acho que tem essa transição na cozinha de você retirar o alimento que é da natureza e convertê-lo por meio do fogo, do cozimento, do preparo, dos condimentos, em um elemento da cultura, né? É terrível, né? Eu um dia fui dar para minhas crianças, já estava pronto. E aí eles, mãe, esse leite tá ruim. Eu falei, que ruim, o quê? Tomem logo esse leite, não pode perder tempo, bebam. Mas tá ruim o leite, mãe, tá ruim. Eu falei, não, tá ruim não, eu que fiz, tá ótimo, pode tomar, eu tomei. Mãe, experimenta, mãe, experimenta. Aí eu fui experimentar, misturou sal no leite, aí fez aquela... Não havia quem tomasse, judiação das minhas crianças, viu? Fiquei com remorso depois. Quando você está estralando pipoca, o Saci senta na tampa da panela e vai rezando, Quando ele reza bastante, fica cheio de piruá. Cada grãozinho de milho que ele reza vira piruá, não estrala. É um personagem que está sempre ligado às histórias das cozinhas, ligado às cozinheiras, ligado às mucamas da casa, ligado aos moleques das fazendas. Ele, digamos, de alguma forma, ele é direto ou indiretamente um companheiro de brinquedo dos moleques. Ele está sempre no meio dos cavalos, na beira dos rios, caçando passarinho. Então, acho que o Saci, para nós brasileiros, ele representa de alguma forma aquilo que de mais puro nós temos, não só na tradição indígena, mas sobretudo na oralidade do povo brasileiro. E daí, lá em casa era uma casa grande e a mamãe fazia café com aqueles bolinhos de fornalha. Era comum os vizinhos se visitarem. Um vizinho ia visitar outro lá, a distância de 4 ou 5 quilômetros de distância à noite, uma noite de luar de preferência. E lá, chegavam lá, estouravam pipoca, faziam paçoca de amendoim e contavam seus causos também. Não é, punha um caco de brasa, não tinha nem luz. No meio da cozinha, da sala, e reunia, tomava um cafezinho, tomava um quentão, contava história. E criança ficava tudo ali, tudo escutando o caos, pergunta. Tirava um tempo também para fazer pergunta, um marrar outro, cada um fazia uma pergunta. E eram essas coisas que animavam. Que o fogo também fazia parte da história. Porque ali naquele brasido, né? A gente colocava umas batatas doces, enchia de batata doce ali. E o café também tinha que estar sempre quente ali, né? Então ali ia contando história, café, e daqui a pouco tirava a batata do fogo, partia ela, né? Comia, colocava outra. E sempre aquele brasito tinha uma ninhada de batata lá dentro. Lá. Isso é o máximo até as 10 horas da noite. Meia-noite chamava-se Horas Mortas. Não tinha nem homem, nada para rua. E assim eu fui aprendendo as histórias, né? Aprendendo com meu pai, com meus irmãos, aqueles mais velhos, né? Essas pessoas antigas que moravam aqui em São Luís, muitas pessoas antigas que moravam aqui, né? Então a gente ia na casa deles para contar história, porque não havia televisão aqui esse tempo, né? Agora depois que começou a haver televisão, daí acabou as histórias. Daí começou, né? Tudo moderno.
as pessoas não têm tempo mais, né? É um corre-corre, elas querem poder, crescer, entende? Se preocupam muito com a parte econômica, né? E não tem tempo, então quer trabalhar. E não tem tempo de ouvir, né? De criar, né? Porque nós precisamos criar, ter esse lado infantil, deixar. Nós temos a mente muito criativa, né? Então ela pode tanto criar coisa boa como má. E então nós devemos cultivar esse lado bom de criança, esse lado infantil, né? E para criar as histórias. E nós devemos criar muitas histórias, é necessário. Como eu falo que à medida que eu conto uma história, a pessoa está atenta, a criança está atenta, ela está ali realizada, sabe? E isso faz bem, é necessário. Mas o melhor de contar a história é o aconchego. Eu não posso contar a história de lá de dentro da minha casa com vocês aqui, não é? Eu tenho que estar perto de vocês, não é? E então esse tempo, eu falo, isso não é, as pessoas às vezes acham que é perder tempo. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Isto é semear o que é bom, né? Semear, sabe, o futuro dos nossos filhos, né? Dos nossos netos, no meu caso. E eu criava a cena, eu via o que eu queria ver. Né? Hoje não, essa coisa toda já está pronta na televisão. Então você vê, a imaginação das crianças nessa área, pelo menos, já fica um tanto prejudicada, né? Porque já está pronta, está ali, aquilo que se apresenta, o som, a imagem, tudo é aquilo, o cenário é aquilo. Apesar de que no rádio, ou uma pessoa contando, né? E você vai criando a imaginação e a mente vai crescendo. É bonito isso, eu acho. Agora, houve uma região em que já estava presente a televisão e a criançada, sobretudo, assistia ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, quando eu indagava sobre o Saci, eles me perguntavam, mas é o Saci da televisão ou o Saci aqui do mato? Hoje, se você for sentar com os filhos da gente para contar uma história dessa, eles não sentam. Eles falam, eu vou ficar perdendo tempo com vocês contando história, eu vou assistir televisão. Então, os filhos da gente, ou que fosse neto, que eu não tenho neto ainda, né? Então, eles não acreditam nessas coisas, né? Agora, a gente que passou por isso, como eu já passei, que eu andava muito a cavalo desde moleque, né? Então, para mim, aconteceu muito disso aí, né? Então, a gente acredita nessas coisas, né? Eu acho que a televisão tirou o sentido de bastante diversão, acho que bastante diversão, acho que a televisão tirou um pouco o sentido, sim. De modo que essa graça menineira do Saci que está se acabando, muda, né? Não é uma pena. Uma coisa tem que ser até que é, depois acabou. De maneira que a gente tem que resgatar, nunca se resgata um mito. O mito, ele é ou não é, ele se transforma ou não se transforma conforme a aceitação geral. Agora, se ele está se acabando, que a terra lhe seja leve. Não demora muito, nós não temos mais Saci. Aí fica no resgate escrito. E isso a gente tem que fazer. Puxa vida, que país é esse em que as elites ficam voltadas para a Europa num momento em que ali, modelo de civilização e progresso, está acontecendo uma guerra horrorosa. Polo Lobato questiona isso e traz uma figura negra, sem uma perna,
para se contrapor a essa civilização, para trazer um pouco de, não só espírito crítico, mas também um pouco de alento, um pouco de humor, e para mostrar que aquele modelo de civilização não era um modelo de civilização que interessava ao país. Então é uma postura política muito importante, assim. É uma discussão político-cultural. É mais ou menos o que a gente faz hoje na Saci, quando a gente contrapõe o nosso perneta às bruxas do Bush. Eu acho que em pleno século XXI, o Halloween representa o que existe pior assim, na geopolítica. E eu acho que a gente caminha para a vitória final contra as abóboras. O Saci vencerá, eu não tenho dúvida. Né? Com certeza. Pronto.
Diante dessa indignação, o Lobato inventa uma série de matérias no Estadinho. O Estadinho era a edição vespertina do Estadão, o avô do Jornal da Tarde. Então, no começo do ano de 1917, ele inicia uma série de matérias, a que ele deu o nome de Mitologia Brasílica, que ele perguntava para os leitores: você conhece o Saci? Você já viu um Saci? Como é que o Saci ocorre na sua região? Os leitores, estimulados pelo Lobato, foram mandando cartas e mais cartas, e diante de um lote, de uma massa de correspondentes dos leitores, Lobato resolve organizar um livro, a que ele deu o nome de O Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. Ao clarão da lua cheia, quanta vez na velha estrada, para alguém de minha aldeia, passei por alma penada. E minha alma, à luz da lua, resvalava pelo espaço, doida por se unir à tua, num leve e místico abraço. E minha alma, que vivia a sonhar em ser feliz, em seus sonhos sempre via um lindo par de sacis. Eram nada mais nem menos que esses teus olhos, Maria, espertos, vivos, pequenos, doces sacis da alegria. E minha alma ansiosa e louca, pelos ermos a sonhar, era a flor da tua boca que ela andava a procurar. O Saci é todo misturado. Ele é composto. Saci composé. Bem, o mito do Saci é bastante antigo, ele tem mais de 200 anos e, na verdade, ele é o mito Tupi-Guarani. Ele surgiu ali no sul do Brasil, na fronteira com o Paraguai, era obviamente indígena, tinha até as duas pernas e nessa vinda, então, na subida em direção ao norte do Brasil, ele foi adquirindo essa coloração negra e perdeu uma das pernas. Isso porque ele foi apropriado pelas negras, pelas ex-escravas, que eram assim, ótimas contadoras de causos, então foram elas que transformaram o Saci indígena no Saci negro. Agora, embora ele seja negro, ele é um símbolo das três raças formadoras, das três etnias formadoras do brasileiro, porque ele então tem o negro, o indígena e o branco representado pelo capuz. Aquele piléu, na verdade é um piléu romano, o gorro vermelho do Saci, ele é bastante antigo, ele vem da Roma antiga, onde o piléu era o símbolo da liberdade. Então, no momento em que o escravo ganhava um piléu, ele recebia a liberdade, ele era um homem livre. Nas Américas do Sol, pintadas com cores de encontros inesperados e convivências inusitadas, respira o ser antropófago, pois mastigar a vida é preciso. Da mesma fome sobrevive o Saci, de berço guarani, infância abolicionista, implacável guerreiro do feroz embate entre a civilização e a floresta. O Peralta Perneta é a confluência d'almas e mitos, penumbras e alegrias das fusões que forjam Brasis. Pelas porteiras e cozinhas voam barrocos redemoinhos, vindos das encruzilhadas. São caminhos, portas e janelas, piques de pega-pega, onde se come abóbora e peruá. É claro que ele encontra eco no imaginário popular, senão não seria convertido num símbolo nacional. Acho que a questão da cor é importante. É de você fazer a cor típica de um grupo subalterno, a cor de uma entidade que represente todos os brasileiros. Não é? Então há uma relação também ambígua aí com a questão da cor. É como se você quisesse afirmar que a ideologia brasileira não discrimina, não tem preconceito, porque até um negrinho é convertido em símbolo nacional. Então você demonstraria, através disso, a falta de preconceito, digamos, um contexto de relações raciais bastante democrático, o que também não é verdade. Não é? Então há sempre um certo jogo, uma certa tensão entre elementos contraditórios na figuração e no uso, na manipulação desse símbolo e de outros também, pelo menos no meu entendimento.
Porque o que forma uma nação, o que forma um povo? É tudo aquilo que ele lembra e comemora em conjunto, certo? Na medida em que você para de lembrar os seus costumes e passa a celebrar costumes e valores de outros povos, você se torna vulnerável aos ataques culturais, digamos assim, estrangeiros. Tem um ditado assim, que vale muito para a literatura, descreva sua aldeia, você está descrevendo o mundo. O Saci não é contra os outros povos, ele não é nacionalista, mas ele quer que cada povo tenha sua liberdade, sua própria autodeterminação. Então, ele é libertário e é de defesa da cultura nacional nesse sentido. Mas hoje eu sei que ele faz da niesa mesmo, viu? Que puder fazer de malvadeza, mas no bom sentido, né? Você nunca ouviu falar que alguém morreu de saci? Saci nunca matou ninguém, não é verdade? Ah, fulano morreu de saci. Não tem, isso nunca acontece, nunca vai acontecer, né? Porque ele não faz ele não faz nada que prejudique o outro. Não, ele quer se divertir. E às vezes dá confusão, às vezes não, sempre faz confusão. Mas é válido, vale a pena. Mas até a morte dele é uma morte assim encantatória, porque vira orelha de pau, coisa boa, né? É uma morte, é uma morte limpa. É um retorno, porque ele pertence à economia do mundo. A economia do mundo é feita de tudo isso, de mortes e de vidas, e de rejuvenescimento, de ressurreição. Então, ele ressurge como outra coisa qualquer. Surpreendentemente, eu encontrei no teto de uma igreja em Serra Negra a figura do Saci com uma aura, não é? E asas, como se fosse um anjo, decorando um templo católico. Ele que, em alguns momentos, no passado, foi figurado como uma entidade demoníaca, não é? Com chifres, dentes pontiagudos, exalando um forte odor de enxofre. Então veja que essa conversão o transforma, converte quase que de um demônio em um santo, não é? Deus é muito sério, é muito arrogante, é muito mandão. A gente tem que fazer tudo que ele manda, tem que fazer tudo que ele quer. Então, precisa de um derivativo mais amável, né? Mais benigno. E o Saci é esse derivativo. Todos esses duendes menores, esses duendes assim que não tem o que fazer e ficam por aí fazendo arte, eles servem para deixar a vida assim um encantatório, né? A vida tem que ser encantada. Quem não tem imaginação para sonhar coisas, sonha com o Saci. Então é o mito do encanto.